Para todos acharam, Romanos 7,14, diz assim a palavra do Senhor: bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Um homem cheio do Espírito Santo. E ele já começa aqui dizendo assim, bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que eu faço não entendo, pois o que eu quero, isto não faço. Mas o que aborreço, isto faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, diga comigo, na minha carne, isso, na minha carne, não habita bem algum. Mas com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas segundo o homem interior, diga comigo, o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele completa: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que de sorte que eu mesmo com o meu entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a minha carne a lei do pecado. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Peça a Deus para falar contigo nessa manhã. Pai, obrigado pela tua palavra. Tua palavra por si só ela já tem poder nas nossas vidas, porque é a tua palavra que ela transforma a nossa vida. Quando nós entendemos a tua palavra, o teu Espírito revela a tua palavra no nosso espírito. Ó Deus, a nossa carne já não tem mais poder sobre a nossa vida, mas sim o Espírito Santo, o nosso espírito começa a desenvolver, ó Deus, a vida de Deus em nós. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida mais uma vez para ministrar a tua palavra e trazer entendimento. Abre os olhos do entendimento de cada um nessa manhã. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Se nós pararmos para analisar esse texto, não é fácil, né? Simplesmente, querido, esse texto da palavra do Senhor, Paulo está dizendo que é uma luta constante entre nossa carne, quer dizer, as nossas emoções, os desejos das nossas emoções, ou dentro da nossa vida, com o nosso espírito. Por isso que Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está sempre pronto a receber algo da parte do Senhor, mas a carne, de vez em quando, ela vai fraquejando, e a gente vai vacilando, e a gente vai caindo em tentação às vezes. E Paulo está dizendo aqui bem claro da luta que ele tem, né, da sua própria carne, dos desejos da carne com o seu espírito. E é isso uma coisa constante. Nós temos que aprender a lidar com essa situação. Na verdade, essa luta, né, ela só é vencida, nós vamos ver como ela é vencida aqui nessa manhã, só pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, o que eu entendo, filho? Eu entendo que quando você e eu nascemos dos nossos pais biológicos, nós nascemos e herdamos uma semente corruptível, porque essa semente que corrompeu a nossa vida, ela vem desde Adão e Eva. Nós herdamos uma semente corruptível. Então, todos os homens que vêm ao mundo, eles já nascem na condição de filhos da ira. Já parou para pensar que situação triste, calamitosa, uma situação realmente terrível? Todos nós que nascemos
dos nossos pais biológicos, herdamos essa semente corruptível de Adão e Eva e nascemos em condições de serem filhos da ira, filhos da desobediência, porque herdamos a natureza corruptível dos nossos pais, né? Não só biológico, mas dos nossos pais, os primeiros pais, Adão e Eva. Mas quando você tomou conhecimento de Jesus, quando você realmente tomou conhecimento da obra expiatória de Cristo, o que aconteceu com a nossa vida? Nós nascemos de novo. Amém? A Bíblia diz, quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, Ele agora passou a ser Senhor. Quando nós temos o Senhor, quem manda é Ele. Amém? Ele que passou a dominar a nossa vida, a controlar a nossa vida. Por isso que Ele é Senhor. Ele é Senhor dos senhores. Né? Jesus é Senhor de todas as coisas, sobre os céus e sobre a terra. Por isso que Jesus, os discípulos ficaram tremendamente assim assustados quando Jesus ali numa embarcação no meio do mar da Galileia, no meio de uma tempestade, Jesus levanta, dormindo, estava a dormir, levanta, repreende o vento e só dá uma ordem: cala-te, cala-te, vento. E o vento se calou, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor até do vento. Os discípulos ficaram ali impressionados com aquela atitude de Jesus. Então, a palavra do Senhor diz: quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo, né, nos trouxe um novo nascimento em Deus. Amém? Nosso espírito foi vivificado, nosso espírito estava morto, renasceu, nasceu de novo, e agora nós estamos com uma nova condição. Eu e você hoje temos uma nova condição, somos filhos de Deus. Amém? Somos filhos de Deus, porque a palavra do Senhor diz, e falei isso aqui na quinta-feira, que João capítulo 1 verso 12 diz assim: a todos os que o receberam, todos aqueles que receberam Jesus, aqueles que creem no nome de Jesus, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. É uma verdade. E se nós tomamos posse dessa verdade, nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Então, Romanos capítulo 7, nós vemos essa velha natureza que nós herdamos com a nova natureza, né, que nós recebemos da parte de Deus. E há uma luta constante dessa velha natureza carnal que herdamos de Adão e Eva com a nova natureza que nós recebemos, uma natureza espiritual que recebemos de Deus através do Espírito Santo. E Paulo fala dessa guerra entre a carne e o Espírito, e ele conclui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa situação? Quem me livrará, né, desse corpo maldito aqui que foi corrompido? Quem vai me livrar? Ele fala: miserável homem que sou. E quando nós chegamos, querido, por isso que nós recebemos a salvação e cremos na obra expiatória de Cristo, quando nós chegamos nessa condição e concluímos que somos miseráveis, concluímos que nós não somos nada sem Deus. Amém? Ele conclui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele mesmo responde essa pergunta aqui, e ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Então foi por causa de Jesus, né, que ele recebeu um novo nascimento, uma nova natureza, um novo pensamento, um novo coração. E ele fala: dou graças a Deus. Sabe por quê, querido? Tudo que nós somos, tudo que nós temos é pela graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Em Romanos, mais um pouquinho, no capítulo 8, nós vemos bem esse contraste entre a carne e o espírito. Gosto muito desse tema porque nós precisamos crescer
espiritualmente. Amém? Romanos 8, do verso 5 ao verso 17, diz assim, olha. Nós vemos esse contraste aqui entre a carne e o espírito, quer dizer, o homem carnal e o homem espiritual. E ele começa lá no verso 5, ele diz assim, olha. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Isso é o homem carnal. Quem é carnal vai se inclinar para as coisas da carne. E ele fala, mas os que são segundo o Espírito, com letra maiúscula, para as coisas do Espírito. Então, os carnais se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aqui nós vemos realmente quem é carnal, quem é espiritual. Ele continua, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Homem carnal, se ele continuar carnal, é morte. Mas o homem espiritual, a Bíblia declara, a palavra do Senhor declara, que ele tem vida e ele tem paz. Aleluia. Paz com Deus, paz com a sua própria vida. Amém? A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, o homem carnal, ele é inimigo de Deus, pois não sujeita a lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está vendo quanta coisa ruim é ser um homem carnal? É inimigo de Deus, não está debaixo da lei de Deus e nem agrada a Deus. E ele continua, mas os que estão segundo o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nós já falamos. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas aqueles que estão no Espírito são amigos de Deus. Quem quer ser amigo de Deus aqui? Amém? Então toda a palavra de Deus, quando nós meditamos em toda a palavra do Senhor, ela trabalha para fazer uma distinção clara entre a vida no Espírito e a vida na alma, a vida na carne. Porque a vida na carne é uma vida segundo os meus pensamentos, é uma vida segundo as minhas emoções, porque a alma é o nosso psique, aqui é a nossa mente, é o nosso entendimento, é nossas emoções, está tudo aqui dentro. E o homem natural que não tem o Espírito de Deus, ele só vive aqui, segundo a sua mente. E Paulo chama isso de um homem carnal. É aquele homem ou mulher que vive só segundo a sua mente. Eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Isso é tipo de uma mente carnal. E a palavra do Senhor, ela trabalha para fazer essa distinção entre a vida do Espírito e a vida na alma. As Escrituras começam nos apresentando no primeiro versículo 2 níveis de vida. O primeiro versículo da Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que nós concluímos? Podemos viver na dimensão celestial, que Deus criou os céus, e podemos também viver na dimensão terrena. Portanto, há duas maneiras de viver. Isso se tornou visível depois da obra redentora de Cristo. Depois que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, nós podemos agora viver uma vida celestial, que é a vida de Deus. Por isso que diz que a inclinação da carne, a inclinação é inimizade com Deus, e a inclinação do Espírito, aquele que vive uma vida de Deus, uma vida espiritual, é amizade com Deus. Aleluia. Porque ele alcançou
o estilo de vida, ou não só o estilo de vida, mas a vida de Deus. Ele agora passou a querer viver a vida de Deus pela dimensão celestial. Glória a Deus. Então podemos viver na dimensão da alma ou na dimensão do espírito. E isso, querido, em todas as áreas da nossa vida. Seja na área emocional, seja na área financeira, seja na área familiar, seja em qualquer área da nossa vida, nós podemos viver, né? E se não tomarmos cuidado, vivemos na alma, ou carnalmente, ou vivemos no espírito. E nós precisamos entender, querido, que isso é uma questão de conquista. Diga comigo, isso é uma questão de conquista. Por que conquista? Porque precisamos deixar a nossa alma ser conquistada pelo nosso espírito. Amém? Porque o homem natural, o homem carnal, né, quem está no comando da vida dele é a alma dele, é a mente dele, é as emoções dele. Mas o homem espiritual, o homem que nasceu de Deus, nasceu de novo, herdou, né, uma semente incorruptível, como Paulo fala. A inclinação dele é para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. E muitas vezes na área da saúde, né, a sua alma, ela já foi conquistada pelo teu espírito. Você começa a agir pela fé, né? Vem alguma doença no seu corpo, alguma enfermidade que acometeu o seu corpo, mas você já não age mais pela tua alma, quer dizer, pelas tuas emoções, porque a alma já foi conquistada pelo teu espírito, e você passa a agir pela fé e declara: eu estou curado em nome de Jesus. Isso é tipicamente uma pessoa que já deixou ser dominada pelo Espírito. A alma dessa pessoa já foi, né, conquistada pelo Espírito. Amém? E ela declara pela fé, porque andar no Espírito é andar por fé. Diga comigo, andar no Espírito é andar por fé. Mas muitas vezes, na área da saúde, né, o Espírito já conquistou a alma, mas na área das finanças não. E algumas vezes na área das finanças a sua alma ainda não foi conquistada. Por quê? Porque ainda age com incredulidade. Incredulidade, querido, é falta de fé, é não crer. Então na área familiar a mesma coisa. Muitas vezes a tua alma já foi conquistada na área da saúde, mas na área das finanças você ainda não está crendo que Deus é que vai te sustentar. Você ainda, né, retém o dízimo que é do Senhor. Você ainda não chegou à conclusão de que realmente você é filho de Deus e Deus te chamou para sustentar a obra dele. Você vai lutando com Deus. Essa luta entre a alma e a carne e o espírito. E você vai contendendo: dou meu dízimo ou não dou meu dízimo? Entrego meu dízimo, mas se eu entregar meu dízimo, que não é meu, é do Senhor, vai fazer falta. Percebe? Veja, a nossa alma já foi conquistada na área da saúde, mas falta ser conquistada na área das finanças. Na área familiar, né? Ainda existem algumas dúvidas. Você diz: meu marido é muito duro, meus filhos são assim mesmo, eles nunca vão mudar. Mas quando a tua alma é conquistada pela fé, né, e conquista o teu espírito, você começa a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Começa a declarar em fé, mesmo que as circunstâncias ainda não correspondem à realidade, mas se age pela fé. E sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Sabe qual é o maior milagre que nós podemos viver na nossa vida?
O maior milagre não é o morto levantar. O maior milagre não é o cego de nascença chegar, porque isso nós vimos na palavra que já aconteceu. O maior milagre da nossa vida, né, é quando nós acontece aqui dentro de nós. Amém? Amém. Então o maior milagre não é o milagre visível, é o milagre invisível, aquele milagre que acontece dentro de nós. É quando a alma e o espírito, né? Quando a alma e o espírito se fundem de tal maneira que a alma já não mais controla a sua vida, mas o espírito, né? O teu espírito que está no comando através do Espírito Santo. Amém? Então o maior milagre é quando o marido muda, ou a mulher muda, né? Mas quando você muda. Amém? O maior milagre não é quando os pais mudam, o maior milagre é quando os filhos mudam. Sabe por quê, querido? Infelizmente, nós fomos treinados para ver e depois crer. Não é assim, muitas vezes? Nós precisamos ver para crer. Igual Tomé, né? Precisamos ver para crer. Mas no reino de Deus, as coisas funcionam de forma diferente. As coisas de Deus, no reino de Deus, as coisas funcionam de forma ao contrário. No reino de Deus, quem está aqui no reino de Deus? Amém? Todos nós estamos no reino de Deus, amém? Então no reino de Deus, não é você precisa ver para crer. No reino de Deus você tem que crer e depois ver. No reino de Deus, você tem que perder e depois ganhar. Agora no reino carnal, você tem que ganhar para perder. Mas no reino espiritual, você tem que perder para ganhar. Você tem que, no reino carnal, você tem que receber para dar. Mas no reino de Deus, no reino espiritual, você tem que dar para receber. E às vezes não receber nada. Amém, irmão? Quem está entendendo aqui? Então, aqui na igreja, não é uma escola da alma. É isso que nós precisamos entender em nome de Jesus. Aqui na igreja é uma escola do Espírito, amém? Amém. A igreja é o hospital da alma, mas ao mesmo tempo ela é uma escola do Espírito, né? Aqui você vem para a igreja, a alma é curada, a alma é sarada, você é curado das feridas do passado, né? Que de repente o seu pai fez uma ferida muito grande na sua vida, e aqui você é um hospital da alma. Mas você tem que entender que aqui na igreja, né, além de ser um hospital da alma, quando você chega, né, depois vira a escola do Espírito. Diga comigo, a escola do Espírito. Só que o problema é que muitas pessoas vêm para a igreja só receber treinamento para a alma. E para receber treinamento da alma não precisa vir à igreja, basta ficar lá fora. Não é verdade? Lá fora, numa vida natural, numa vida normal, uma vida carnal, você está sendo treinado todo dia para viver uma vida carnal. É verdade ou não é? Só que o problema é isso, a gente vem para a igreja e acha que nós vamos receber um treinamento para a alma. Só que aquilo que você recebe é um treinamento da fé, como viver uma vida espiritual, como viver a vida de Deus, como viver uma vida no reino de Deus. Glória a Deus. Por isso que é um treinamento espiritual, é a escola do Espírito. Por isso que o Espírito Santo foi derramado. Glória a Deus. Hoje nós estamos sendo reprogramados, amém, irmão? Que já nascemos numa família, infelizmente muitos nascem numa família, e mesmo que não nasçam numa família assim, nós estamos dentro de um
contexto de uma sociedade onde não conhece a Deus, onde não tem o Espírito de Deus, onde quem está no comando é a alma. Então, desde pequeno nós somos treinados a viver na alma. Por isso que as coisas dão errado. Por isso que as coisas no passado deram errado. Já estava falando um pouquinho hoje no carro, né, Paulinho? A pessoa vem com uma carga, às vezes genética, e às vezes também familiar, tão forte dentro da igreja, que não é fácil. Quantos casos difíceis nós já pegamos? E até a gente entender o que aquela pessoa passou no seu passado, é difícil, irmão. Porque o primeiro momento é você rejeitar aquela pessoa. Porque ela vem agressiva, ela vem irada, ela vem cheia de feridas, né? Ela traz essa carga todinha. Só que a pessoa tem que entender também que ela viveu 10 anos, 15 anos, 20 anos da vida, uma vida totalmente longe de Deus, e agora ela quer que Deus resolva num dia tudo aquilo que ela passou em 20 anos. E não é assim que funciona a coisa. Então, aqui você vai ser treinado, amém? Amém. Na escola do Espírito, né? Aqui você não vai mais aprender a murmurar. Em vez de você murmurar, aqui você vai aprender a adorar a Deus, amém? Glória. Você vai trocar a murmuração pela adoração. Glória a Deus. Por isso que lá em Gênesis nós vemos 2 árvores no jardim. Deus plantou ali, fez um jardim e plantou 2 árvores no centro do jardim. E essas 2 árvores são extremamente representativas, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa uma vida na alma, e a árvore da vida, que representa uma vida no espírito, né? E esse padrão segue em vários lugares da palavra de Deus, né? Nós vemos em vários lugares aqui na palavra do Senhor, né? Esse padrão, vivendo uma vida na carne, uma vida na alma e uma vida espiritual. Por exemplo, Caim e Abel, Ismael e Isaac, Esaú e Jacó. Todas essas pessoas são sombras que apontam para o fato de que podemos viver na alma ou podemos viver no espírito. Mas hoje, através do novo nascimento, nós podemos escolher uma vida em Deus, amém? Nós temos essa escolha. Nós podemos escolher uma vida em Deus, mas também podemos escolher viver uma vida na carne. Sabe, querido, a grande diferença entre Caim e Abel está no fato de que a oferta de Abel foi um ato de fé, um ato de obediência a Deus, e a oferta de Caim foi uma expressão da sua própria vontade, quer dizer, da sua própria alma. Foi por causa disso que Deus reprovou, né, a oferta de Caim. E por inveja, porque Deus não recebeu a oferta dele, recebeu a oferta do seu irmão Abel, que foi obediente a Deus, por inveja ele vai e mata o seu próprio irmão, porque pensou que Deus havia rejeitado ele. Deus fala: se você não obedecer, eu não vou te aceitar. Foi por causa disso que Deus reprovou ele. Então está bem claro quando a Escritura diz que Abel, pela fé, ofereceu uma oferta mais excelente do que Caim. Amém? Quer dizer, Caim agiu do seu próprio modo, da sua própria maneira, né? Expressando a sua alma. Isso trouxe para ele o que? Reprovação. E Abel agiu por fé. E agir por fé, querido, é agir por obediência, amém? Obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. Isso trouxe a Abel a aprovação de Deus, né? Porque a única coisa que agrada a Deus é a fé que exercemos nele, amém? É a única coisa que agrada a Deus. Nada honra mais ao Senhor Deus em nossas vidas
conhecemos da sua palavra e obedecemos. Nada mais agrada ao Senhor do que fé e a obediência ao Senhor. Essas são as duas maiores chaves para viver uma vida em Deus. Amém? Diga comigo, fé e obediência. E é no nosso andar com Jesus, pela fé, que vai trazer sobre nós a aprovação de Deus. Né? Isso vemos claramente lá, Deuteronômio capítulo 28. Né? Deuteronômio, não precisa abrir não, mas Deuteronômio capítulo 28 fala das bênçãos e das maldições. Fala bem claro, se você quer ser abençoado, você tem que obedecer nisso, 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 nisso e nisso. Mas se você quiser a maldição sobre a tua vida, você tem que desobedecer nisso, nisso, nisso. E é tudo o contrário. Se você for olhar lá, Deuteronômio capítulo 28, que é o capítulo das bênçãos e maldições, né? Você vai ver que é tudo ao contrário. É realmente a pessoa fazer tudo ao contrário do que está descrito no capítulo das bênçãos. Só para os irmãos terem uma ideia rapidamente, não precisa abrir não, eu vou ler aqui só um versículo aqui para os irmãos terem ideia. Ele fala: se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Aí ele fala: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. Agora no capítulo, na parte, né, das maldições, fala assim: mas se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus e não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Maldito serás na cidade. Quer dizer, se você obedecer, você vai ser bendito na cidade. Se você desobedecer, você vai ser maldito na cidade. Maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas. Então, se nós andarmos uma vida de fé e de obediência, nossa vida vai ser abençoada. Amém? Mas se nós não obedecermos, não tivermos uma vida obediente a Deus, nós vamos trazer, nós é que vamos, não é o Senhor que vai amaldiçoar, é nós que vamos trazer maldição sobre a nossa própria vida, né? Então, querido, nós temos que realmente tomar cuidado da nossa vida, né? Porque há uma velha natureza em nós que precisa ser entregue à morte, né? Há uma velha natureza que precisa morrer. Amém? Velhos hábitos, velhas manias, vícios, tudo na nossa vida, né, que não pertence ao Senhor, tem que morrer, né? Porque na vida da alma temos que tentar produzir as coisas. Na vida da alma a gente tenta produzir as coisas do nosso modo. Mas na vida do Espírito, quando nós vivemos uma vida de obediência e viver uma vida espiritual, uma vida de Deus, uma vida no Espírito, é simplesmente obedecer pela fé aquilo que Deus já falou na sua palavra. Amém? Porque a fé é a porta de entrada para uma vida no Espírito. Então, quando exercemos a fé na palavra de Deus, a carne perde o poder de nos controlar e a fé é a porta de entrada para nós vivermos o melhor de Deus. Amém, querido? Porque uma das principais funções do Espírito Santo
é imprimir a verdade de Deus no nosso coração. Amém? Isso é fé. Fé é a verdade impressa no meu espírito. Né? A Escritura diz: o justo viverá da fé. O justo não vai viver das emoções. O justo não vai viver das circunstâncias. Ah, está uma tremenda crise em Portugal. Não quero nem saber. Porque a minha alma já foi conquistada. Aleluia, glória a Deus. Agora eu não mais creio no que os outros falam. Eu não creio mais nas notícias que andam aí fora. Eu creio no poder da palavra do meu Deus. Amém? Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder da palavra do Senhor. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. Nós temos que crer, querido. E esse é um dos grandes desafios: viver pela fé e ter fé como estilo de vida. Para terminar, Tiago, capítulo 1, não precisa abrir não, tinha o Márcio para colocar, Tiago, capítulo 1, 21, 22. Diz assim: pelo que despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossas almas. Despojando-vos, olha bem claro, pelo que despojando-vos de toda a sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas vidas. Isso é uma vida no Espírito. Nós temos que nos despojar, nós temos que tirar aquilo da nossa vida. Não podemos mais viver com sorte de imundícia na nossa vida, vestígios do mal, mas sim nós temos que receber com mansidão a palavra de Deus que é implantada dentro do nosso espírito. É por isso que o nosso espírito, quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós absorvemos a palavra do Senhor, o nosso espírito vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ao ponto de dominar, de conquistar a nossa alma, porque a nossa alma já não vai mais ter o controle da nossa vida, mas o nosso espírito, porque ser cheio do Espírito Santo, querido, é ser cheio da palavra de Deus. Glória a Deus. É ser cheio da palavra de Deus. Amém? Quanto mais eu me encho da palavra, mais eu sou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Alguns, às vezes, acham que ser cheio do Espírito Santo é quando o pregador está pulando, soltando, falando em línguas. Não! Ser cheio do Espírito Santo tem nada a ver com isso. Ser cheio do Espírito Santo é quando eu sou cheio da palavra de Deus. E quando eu sou cheio da palavra de Deus, quando eu vivo a palavra de Deus. Porque, querido, o maior desafio nosso não é só conhecer a palavra, mas é praticar a palavra. É difícil. Por quê? Porque isso demonstra que ainda há certas áreas da nossa vida que a nossa alma está controlando. Está no controle. Percebe? Conhecer é muito fácil às vezes, mas praticar não é fácil. E a gente só vai praticar a palavra, querido, quando nós formos cheios da palavra do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Cheio do Espírito Santo de Deus. É quando nós vamos estar
cheio da palavra de Deus. E a pergunta do apóstolo Paulo ainda está no nosso meio, ainda está nos nossos dias. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse é o grande desafio nosso. Esse é o grande desafio. Desde que Jesus voltou, desde que Jesus veio, aliás, ao mundo e se fez como nós, porque Ele provou que é possível, amém? Porque Ele veio, Ele andou nessa terra, Ele conviveu com pessoas mais pecadoras, mas Ele não se deixou contaminar por nenhuma daquelas coisas. Esse é o grande desafio nosso. Viver uma vida cheia de Deus, cheia da palavra de Deus. Eu queria que você colocasse em pé. Vamos lá.